Carl Rogers nasceu em Oak Park, nos Estados Unidos, no dia 8 de janeiro de 1902. Era filho do meio de uma família protestante, onde os valores tradicionais religiosos e o incentivo ao trabalho duro eram extremamente importantes. Na universidade, dedicou-se inicialmente ao aprofundamento de seus estudos em ciências físicas e biológicas. Após finalizar sua graduação em 1924, passou a frequentar o Seminário Teológico Unido, em Nova York, onde recebeu uma visão liberal e filosófica da religião. Transferindo-se para o Teachers College da Universidade de Colômbia, foi introduzido na psicologia, onde obteve seus títulos de mestre em 1928 e doutor em 1931. Ele foi responsável por desenvolver a psicologia humanista, também chamada de terceira força da psicologia, com uma abordagem centrada na pessoa. Segundo o psicólogo Abraham Maslow, Carl Rogers foi um dos principais responsáveis pelo acesso e reconhecimento dos psicólogos ao universo clínico, antes denominado pela psiquiatria médica e pela psicanálise. Sua postura enquanto terapeuta, Rogers dizia que o ser humano está numa busca inata para a autorrealização. Segundo sua teoria, o homem tem percepções conscientes, pensar e refletir objetivamente, e, seguindo esse raciocínio, Rogers definiu um campo fenomenal, que podemos chamar de mundo privado, é individual. Ele agrupa o consciente e o inconsciente, onde juntos formulam uma visão de cada um sobre o mundo. Todavia, o indivíduo pode se esforçar para entender a visão de mundo do próximo. Para Rogers, a self é formada pelo consciente. Como nos vemos, autoconceito, ela muda gradualmente e se modifica pelas experiências. A self-ideal, ela é a idealização que fazemos de nós mesmos, conceito que gostaríamos de ter. A autorrealização é o que move o ser humano, visto que a vida é um processo ativo, nos sustentamos, adaptamos e crescemos. É o objetivo de desenvolver nossas potencialidades. A harmonia entre as percepções é ter uma visão coerente de nós mesmos. Nosso comportamento está ligado à forma como nos vemos. Com base no desenvolvimento, Rogers diz que sentimos a necessidade de aceitação dos outros. Precisamos fazer parte da coletividade, mesmo que em algumas situações precisemos esconder nosso self para sermos aceitos. Para Rogers, a crença de que somos dignos de aprovação apenas quando expressamos comportamentos e atitudes desejáveis e nos privamos de expressar aqueles que causam desaprovação por parte dos outros, similar ao superego freudiano. A aprovação, amor ou aceitação concedidos somente quando uma pessoa expressa comportamentos e atitudes desejadas. Carl Rogers acreditava que a palavra paciente remetia à doença, por isso preferia usar o termo cliente para sua terapia, chamada então terapia centrada no cliente. A terapia tem como principal objetivo tratar entraves mentais que impediam o indivíduo da busca para a realização. Nesse método, o terapeuta precisava ter claro os seguintes aspectos. Congruência, quando o terapeuta é autêntico, demonstrando suas reações e características de seu indivíduo. Aceitação incondicional, sempre aceita tudo que é vindo do cliente sem julgamento. Empatia, se colocar no lugar do outro. Carl Rogers faleceu em 4 de fevereiro de 1987. Wilhelm Reich nasceu no antigo Império Austro-Húngaro, no dia 24 de março de 1987. Filho de uma família de origem judaica extremamente autoritária e possessiva. Até os 13 anos de idade, Reich foi educado por tutores e, com 14 anos, viu sua mãe se suicidar depois que revelou ao pai a relação dela com um dos tutores. Em 1914, após a morte de seu pai, Reich e seu irmão Robert continuaram trabalhando na fazenda. Com o início da Primeira Guerra, mudou-se para Viena, onde se alistou no exército e serviu na frente italiana. Em 1918, com o fim da guerra, Reich retornou para Viena e ingressou na Medical School. Em 1919, começou a se dedicar à psicanálise. Em 1920, entrou para a Associação Internacional de Psicanálise. Em 1921, passou a atender na Clínica Psicanalítica de Viena, com pacientes encaminhados por Freud.
Nesse mesmo ano, casou-se com Anne Pink, uma colega de faculdade. Em 1922, se especializou em neuropsiquiatria e, com o apoio de Freud, criou o Seminário de Técnica Psicanalítica de Viena, para fins de pesquisa e aperfeiçoamento da abordagem psicanalítica. No ano seguinte, ele publicou o trabalho sobre a energia dos impulsos. Em Nova York, trabalhou como professor associado de psicologia da clínica New School for Social, onde criou uma máquina, o acumulador de orgônio. Em 1941, o FBI o prendeu por atividades subversivas, falecendo na prisão com 3 de novembro de 1957. Reich trabalhava com a bioenergia, criando a fórmula do orgasmo. Os órgãos sexuais se enchem de líquido, tensão mecânica. Ocorre intensa excitação, carga bioenergética. A excitação sexual é descarregada nas contrações musculares e descarrega a bioenergética. Ocorre relaxamento físico, relaxamento mecânico. Reich também analisava o caráter, onde ele observava o desejo de agradar os outros, o que impedia o sujeito de ter as reações mais espontâneas. A couraça de caráter era a forma que Reich fazia seus pacientes terem consciência de seus gestos e posturas característicos. Assim, seus pacientes adquiriam lucidez de si e se empenhavam para mudar. O caráter genital era quando o indivíduo se entregava ao ápice de fluxo de energia biológica, sem se repreender, apenas se entregando ao prazer. O crescimento psicológico acontecia quando o indivíduo se desprende de sua couraça de caráter, se tornando um ser humano mais livre e acessível, tendo maior aproveitamento do orgasmo. Contudo, também existiam obstáculos para o crescimento que impossibilitam expressar essas emoções biológicas primitivas, como a religião mística, as ciências mecanistas e as emoções negativas. O intelecto era visto como um mecanismo de defesa, pois estava ligado às emoções e corpo. A self era o núcleo biológico saudável de cada indivíduo. No geral, não temos contato com ele, por consequência da couraça física e psicológica. Reich utilizou 3 técnicas terapêuticas enérgicas: a análise do caráter, que consistia no conhecimento dos campos energéticos do corpo humano; a vegetoterapia era a liberação de energias corporais que estão com algum bloqueio, promovendo a reestruturação energética; e a organoterapia, que trata a liberação da energia orgone, energia vital estagnada em alguma parte do corpo, causada por uma patologia. Reich dizia: corpo são, mente sã.